Então, pessoal, o nosso tema, né, o nosso tema, o foco central do nosso projeto de ensino é a política em perspectiva interdisciplinar das ciências humanas. O nome do projeto, então, é Projeto Interdisciplinar das Humanas, a Política em Perspectiva. Então, os professores colaboradores desse projeto, o professor André Luiz, a professora Aquiles, a professora Aparecida, o professor Marcel, a professora Marciane, o professor Márcio, o professor William Kennedy e a professora Tatiane. Então, professores que fazem parte do corpo docente das ciências humanas e que vão contribuir para também dar o seu olhar, seja filosófico, seja geográfico, seja histórico, seja sociológico, ou seja da ciência política nesse processo. Então, o projeto de ensino, ele tem por finalidade, então, contribuir para esse desenvolvimento, né, do conhecimento científico envolvendo o conceito de política, que é um conceito bastante amplo, que é um conceito que, ao longo da história, ao longo das primeiras análises envolvendo a prática e o ser político, então, ele vai se transformando ao longo dessa história e vai mudando o seu próprio conceito. Temos, então, a tendência natural de observar, de pensar a política nessa relação somente governamental, numa relação somente entre a sociedade e o Estado, né? Numa relação governantes-governados. Essa relação, essa forma de pensar não é incorreta, aliás, muito pertinente e é em torno dessa relação do indivíduo com o Estado que vai se sobressair, né? O conceito vai se sobressair durante todo esse tempo. Né? Mas também quando pensamos o conceito de política dentro das ciências humanas, também tem que estar relacionado, né, política com o termo poder e com o termo com o próprio conceito de Estado. Eles não estão desassociados, eles estão interligados. Então, esse projeto, né, tem por a finalidade de desenvolver isso, né, esse conhecimento científico, né, e a partir dessa compreensão, a partir deste entendimento, dessa relação imbricada entre política, poder e Estado, a gente começar a ampliar esses debates, né, e buscar no olhar para a nossa sociedade de que forma essa relação influencia na nossa vida, que consequências essa relação tem para a vida em sociedade pelo nosso cotidiano. Né? Então, essa primeira aula, né, desse projeto, que terão, né, ao longo de 8 semanas, vão ser também ministrados pelos demais colegas, colaboradores, foi feita a, foi feita a escolha e o consenso, porque já que o nosso tema era política em perspectiva, houve a necessidade, então, de se trabalhar conceitualmente, né? O que, afinal, é política na vida da gente, né? Como ela se dá no nosso cotidiano, como a gente pode perceber essa política, né? Quais são as nuances, né? Quais são os significados, né, e as influências que isso tem no nosso cotidiano. Então, essa é a questão central que abre, né, essa primeira aula. Os objetivos, então, dessa primeira aula. Oferecer, né, o objetivo geral, né, oferecer uma explicação e uma interpretação científica dos principais conceitos, né, que fazem parte do desenvolvimento histórico do termo, né, na sua relação com o Estado e com o poder, analisando então as suas transformações e a sua ampla utilização atual.
assim como vários conceitos, várias práticas no nosso cotidiano, o conceito de política também sofre ou ele passa por transformações, inclusive conceituais e científicas. Então, este conceito ele é muito amplo, a ciência política, a própria geografia política, a história e a filosofia política se debruçaram durante muito tempo sobre esse conceito. E assim, temos muitas perspectivas para serem abordadas. Mas eu optei por reduzir a dois paradigmas fundamentais, tá? A limitar esse conhecimento, limitar no sentido assim, ó, não limitar o conhecimento, mas sintetizar esse conhecimento em termos da política em dois ambientes históricos muito significativos. E eu vou explicar logo adiante. Né? Retomando então um pouco os objetivos específicos, né, o conceito de política, né, tem por objetivo entender, né, as suas particularidades dentro, né, de dois momentos, né, o momento clássico e o momento moderno, em que os termos poder, política e Estado vão estar imbricados e presentes. Tá? Depois, também tem como objetivo perceber como o conceito de política passa por essas transformações históricas. Né? Analisar também e debater esses conhecimentos à luz das consequências que esses entendimentos em diferentes momentos históricos passou, né? E quanto essas escolhas de nos aproximarmos ou nos afastarmos da política, ela recai sobre sobre o nosso cotidiano, sobre o nosso ambiente social, sobre a nossa realidade, né? Tanto em termos a realidade local quanto uma realidade mais ampla, né, de um país, porque tudo isso influencia nas escolhas da maneira como essa sociedade está se colocando. Né? Então, é importante analisar esses diferentes momentos históricos pelos quais o conceito foi passando, evoluindo e se transformando, para entendermos hoje o espaço que esse conceito tem na nossa vida. E, inclusive, que nos faz escolher nos aproximarmos, né, enquanto cidadãos, enquanto seres políticos, ou nos afastarmos completamente, né, dentro dessa mesma perspectiva. Então, tem um livrinho de bolso, assim, mas ele é muito informativo, né, do Wolfgang Leumar. O livro se chama O que é política? E ele desenvolve um pouco esse conceito. Né? E ele fala, então, Wolfgang Leumar, que a política é uma referência permanente em todas as dimensões do nosso cotidiano, na medida em que este conceito, né, esta prática se desenvolve como vida em sociedade. Ou seja, ele não dissocia a prática política, o ser político, né, da vida em sociedade. É necessário, está interligado. A vida, viver em sociedade é ser político. Né? Embora esse termo possa ser expresso de modo vago, né, ou também, ao contrário, de forma muito ampla, é possível expressar seu significado a partir das experiências históricas. Né? Então, por que as experiências históricas interferem, né, no conceito? Da mesma forma que a gente pode se basear no materialismo histórico de Marx. Né? Então, a história ele vai modificando a forma como as sociedades, ou melhor dizendo, os períodos históricos demonstram e mostram o quanto as sociedades se transformam, se modificam, mudam em função do momento em que ela está vivendo, interagindo. Né? Então, o conceito de política também, né? O conceito de política
é um conceito que vai também se transformando. Vou passando aqui, trancou, travou, o que que houve? Travou no PowerPoint. Deixa eu só retornar aqui. Esse é um dos problemas, né, de se começar a se trabalhar de forma incisiva, né, sem ter todo o conhecimento da informática. Vamos ver se eu consigo retornar aqui. Bom, vamos lá. Então, Wolfgang Lemar, sobre o que é política. Então, dando sequência, vamos então focar em dois momentos fundamentais e significativos para entender os conceitos históricos de política. Eu optei então por dois momentos importantes e que foram fundamentais para esse conhecimento, né, para o desenvolvimento do conceito de política. A primeira é a democracia grega. E num segundo momento, lá a partir do Estado moderno. Então, o termo política, ele tem origem nessa Grécia Antiga, na democracia ateniense da Grécia Antiga. Ele foi usado, né, para designar principalmente as atividades humanas no que se refere às coisas do Estado. Política, tá, política, vincula-se à cidade, que seria entendido como polis, né, uma comunidade organizada e formada por cidadãos, o politikos. Estes cidadãos tinham que ser natos, né, e por direito livres e iguais. Né? Era a característica dos cidadãos atenienses, né, que desenvolviam e, e colocavam em prática a democracia ateniense. Tá? Não era uma atividade qualquer. A política ela não era uma atividade qualquer. Né? Era da política, da prática política que a organização cotidiana se dava dentro da polis, dentro daquela cidade, dentro daquela comunidade grega. Participar da política, então, era uma atividade constitutiva do cidadão, né? Que dirigiam os negócios públicos. Esses negócios públicos, então, eram definidos como costumes, como as leis, como a forma como esses cidadãos organizavam a defesa, a sua guerra, as proteções, né, civis, também dos negócios públicos, da administração e das atividades econômicas da cidade. Essa era, assim, girava em torno disso, essa democracia ateniense. Né? Somente os cidadãos participavam da organização política, né, da organização de uma sociedade política que se formava. Então, Platão ele vai desenvolver o conceito de política na República, mas vai ser em Aristóteles, a partir do livro Política, né, que o conceito, o termo de política vai ter essa maior conotação que a gente entende hoje, essa maior importância que a gente observa na sociedade como um todo hoje. E Aristóteles vai dizer o homem é um animal político. E aí, então, a obra de Aristóteles chamada política, que eu considero como a referência, a primeira reflexão envolvendo
a participação dos cidadãos nas deliberações e nas tomadas de decisões de uma determinada comunidade, no caso a democracia ateniense. Então, tem na origem, neste livro da política, o seu primeiro tratado sobre a natureza, sobre as funções e sobre a divisão do Estado, sobre como se dava as várias formas de governo. Então, nesse livro, Política de Aristóteles, né, ele dizia que a política não se separa nem da moral e nem da ética. Aristóteles ressalta também que o homem tem por fim, né, tem na sua finalidade uma vida justa e feliz em comunidade. No caso, o homem ele era predestinado a viver, né, a viver em sociedade. Ele era voltado, o seu fim essencial era a própria sociedade. O homem só seria verdadeiramente ele mesmo sendo parte dessa polis, dessa cidade. Então, Aristóteles vai designar este homem como um animal cívico, ou seja, aquele que é entendido como civilizado, o homem civilizado que foi feito para essa vida social. E como integrante desta comunidade, desta polis, este homem é parte desta sociedade política ou Estado. Então, nota-se que Aristóteles já está aproximando a função da política com a organização de uma sociedade política ou de um Estado. Já está aproximando o termo ao Estado e mais adiante também as relações de poderes que isso envolvia. Então, para Aristóteles, o homem civilizado é aquele animal político que vimos aqui nesta frase. Então, o animal político é o homem civilizado, é o homem cidadão que participa das deliberações da sua comunidade ou da sua polis. Se ele não é se ele não é um animal político, ele não participa dessa polis. Então, o homem não político, segundo Aristóteles, é considerado o idiom, ou seja, um ser inferior ao animal político, uma espécie de idiota, trazendo para uma tradução mais livre, né, do termo grego, e eram considerados não cidadãos. Os não cidadãos não tinham o direito de participar das deliberações daquela polis ou daquela cidade. Então, também é importante ressaltar que a democracia ateniense, embora a democracia represente um governo do povo, naquele momento era uma democracia bastante restrita, porque o povo, né, que normalmente governa numa democracia, na democracia ateniense era reduzidíssima aos homens maiores de 18 anos, que eram natos, né, que eram nascidos em Atenas, que eram livres e que tinham o direito e que tinham por direito essas prerrogativas. Então, escravos não eram considerados cidadãos, né? Consequentemente, não eram considerados também um animal político. As mulheres, mesmo que não fossem escravas, também não eram considerados cidadãos, e as crianças, né? Se a gente for analisar isso, se nós formos, digamos assim, atualizar isso para uma democracia, a atual democracia onde nós vivemos, né, que tem por conceito o governo do povo, também percebemos que existe uma restrição, porque ainda hoje as crianças, não que não sejam cidadãos, são cidadãos, mas não participam de uma sociedade política, não enquanto poder de decisão. Mas sim, as mulheres hoje participam, idosos também, adolescentes entre 16 e 18 anos podem, por exemplo, exercer a sua cidadania e participar de uma sociedade política. Isso falando em termos de representação.
Mas na Grécia Antiga, naquela democracia ateniense, no qual se espelhou Aristóteles para escrever o livro A Política, essa democracia era bastante restrita, bastante limitada a somente um grupo de homens livres, né, e com propriedades, e natos, nascidos na própria Atenas. Então, o homem aristotélico vive naturalmente em sociedade e só desenvolve as suas potencialidades dentro do Estado ou dentro da sociedade política. Então, sendo um homem civilizado, né, voltados para a sua polis, naturalmente ele era um homem político. E para Aristóteles também é uma outra particularidade: a sociedade precede o indivíduo. Se a gente fosse transpor isso quase 2000 anos depois para a sociologia clássica, a gente diria que o Aristóteles tinha uma certa proximidade com Durkheim, por exemplo, que também na sociologia clássica estabelece, né, a sociedade como acima do indivíduo. Enfim, trouxe também uma imagem do que seria, né, de como se davam as deliberações, a tomada de decisões destes cidadãos. Podem ver que se tratam de homens, né, todos adultos, não tem mulheres, não tem crianças, talvez um escravo ou outro ali, mas que não tinham poder de decisão. Então, toda a organização social desta sociedade ateniense se dava, sim, em praça pública. Era público. Todas as decisões sobre a economia, sobre as formas de administração, ela se dava em praça pública. E eram debatidas, eram votadas, eram deliberadas de uma forma ampla, né? E sobre a maioria. Então, os gregos criaram um espaço político, no qual aqueles que possuíam direito ou aqueles que eram cidadãos, porque a cidadania ela é uma prerrogativa de quem tem direitos a quem tem direitos, né? E naquele momento, em Atenas, né, esses espaços políticos, né, foram locais de deliberações, de colocação das suas opiniões, das suas visões em relação aos problemas que estavam sendo enfrentados. Era um local onde havia a defesa dos seus interesses, né, onde se deliberavam, se discutiam, onde se votavam essas deliberações, onde se revogavam uma decisão previamente tomada. Então, era um espaço amplo e público de deliberações, onde a política vai introduzir a prática da publicidade nas tomadas de decisões pelos atenienses. Então, isso é uma das características também da democracia, né? O espaço público, o espaço político e a publicidade das decisões, né? A transparência das decisões tomadas com o objetivo, né, com o objetivo do bem comum, da felicidade comum e da justiça, né, de forma ampla a todos, ou pelo menos aqueles que eram cidadãos. Com isso, a sociedade tinha um conhecimento dessas deliberações. A publicidade das tomadas de decisões chegavam até esse segmento social, né, que participavam dessas deliberações. Bom, se a Grécia Antiga, ou mais particularmente Atenas, representa o berço, né, o berço clássico da democracia, e foi, digamos, o local de onde
influenciou as reflexões de Aristóteles, né, acerca do conceito de política. Dá para se entender, então, que não havia política antes de Atenas, da democracia ateniense? Não. A política ela foi conceituada, primeiramente, né, na Grécia Antiga, ou nesse período clássico, primeiramente por Platão, embora eu não tenha feito referências a ele, e principalmente por Aristóteles. Mas antes dessa democracia, e democracia ateniense, em vários locais, o poder político ele era eminentemente despótico. O que é despótico? O poder político é esse, né? É o poder único de um único soberano, é um poder de um único governante, é um poder muitas vezes de um governante tirano e cruel. Então, o déspota ele tem essas características. Então, diferentemente de uma democracia, de um regime democrático que a própria Atenas já demonstrava, né, um poder político despótico ele ocorre numa linha inversa ao democrático. Se na democracia há uma publicidade, se há uma tomada em conjunto de decisões, de tomada de deliberações, de mediação de conflitos, do poder despótico, isso ocorre por única exclusividade e vontade de um único governante. E essas decisões, então, elas são tomadas em segredo, elas são deliberadas de forma restrita, essas decisões comumente são a portas fechadas. Então, o que fica caracterizado é que ela é restrita, privada, ela é oculta de deliberações sobre o social e para a comunidade, para onde ela se destina, e, portanto, muito provavelmente ela é tomada em benefício do próprio governante ou do próprio de quem governa, diferentemente de uma democracia, né, que é uma tomada de decisão coletiva da sua sociedade política e é voltada para a própria comunidade. Então, sim, a política, embora eu esteja retratando, conceituando, trazendo os conceitos científicos analisados principalmente por Aristóteles, mas ela, a despeito de eu não ter usado umas referências anteriores à democracia ateniense, ela já existia, sim, já existia na prática e já era, né, já estava dentro de uma relação entre indivíduo e sociedade, dentro de uma relação de Estado, né, de governantes com os seus governados. E aí, então, eu trouxe essa, esse exemplo, né, de um poder despótico que é o contrário, né, um poder autoritário é o contrário de uma democracia. Mesmo a democracia ateniense lá do século IV antes de Cristo. Então, esse foi, assim, pelo menos um esboço assim do lado antigo, né, clássico do conceito de política. E o outro momento que eu escolhi para também abordar para vocês é o momento já mais recente, é o momento quinhentista, ou momento do mundo moderno, né, o mundo moderno que surge a partir do século XV. Então, no período moderno, o conceito de política girava em torno do Estado-nação, da formação do Estado-nação e da relação de poder entre os governantes e governados. Então, também se mantém essa relação de poder entre, né, só que numa outra perspectiva agora de formação de um Estado moderno. A palavra política passou a ser empregada para indicar as atividades relativas ao controle do Estado. A formação do Estado moderno foi considerada, então, um grande momento da política, juntamente com o surgimento da sociedade moderna. Um pouquinho, pronto. Para inaugurar esse período
né, do mundo moderno e dessa relação, e para estipular e para que a filosofia desenvolva, a filosofia política desenvolva essa relação que havia de governantes com governados nesse período, a partir do século XVI, tem uma obra que é fundante, né, que é imprescindível para esse entendimento, né, de como, né, se deu a formação do Estado moderno. E aí, Maquiavel, o Príncipe de Maquiavel, uma obra bastante controversa, uma obra que é considerada por muitos de forma equivocada, no meu entendimento, né, como um manual, né, sobre como conquistar e se manter no poder, né, de como a prática política de determinados governantes, né, ela era envolta em imoralidades, em falta de escrúpulos, falta de honestidade, é, falta de falta de preceitos éticos e morais na conduta, né, na busca pelo poder e na forma de se manter o poder. Primeiramente, ela foi entendida sobre essa, aliás, primeiramente, muitos ainda atualmente ainda entendem a obra do Príncipe de Maquiavel como uma obra muito mais maquiavélica, né, muito mais voltada para o maquiavelismo que propriamente para o entendimento, né, de como se dava a política nesse momento quinhentista, né? Então, Maquiavel ainda hoje expressa por uma grande corrente de pensadores, né, ainda é entendido como um autor maldito, né, que teve a sua obra O Príncipe marcada por este termo mais pejorativo, né, do maquiavelismo, por considerar, então, esta obra muito mais um manual inescrupuloso, imoral e sem ética e desonesta, né, de como conquistar e se manter no poder pelos governantes. Eu não me enquadro, particularmente, eu confesso, eu não me enquadro nesta visão, né, de que Maquiavel é um autor maldito. Eu tendo a ir para uma outra corrente que considera Maquiavel um dos fundadores do pensamento político moderno, que considera o Maquiavel um analista das relações entre governantes e governados sob uma perspectiva da realidade, da política como ela era ou como ela é, se a gente puder trazer para a atualidade, né? Que não realmente Maquiavel é atualíssimo sob certos aspectos, mas Maquiavel ele tinha ele desenvolveu a sua análise e as suas reflexões em cima daquilo que ele entendia que a política era praticada naquele momento. E aí ele expressou isso no Príncipe. Né? Ele demonstrou as formas desonestas e inescrupulosas com que os políticos, ou os governantes, ou o soberano, ou os governadores, né? Os governos em si, se utilizavam das mais nada recomendáveis condutas políticas, né, éticas e morais para se manter ou para conquistar o poder. Então ele expressou a política como ela é. Seria quase como o Nelson Rodrigues do Brasil, que mostrava a vida como ela é, Maquiavel também. Né? Então ele analisou essa realidade e, e expressou no livro aquilo que era praticado enquanto política. Então, eu sou mais, digamos assim, vinculado a essa segunda interpretação que vê o Maquiavel como alguém que expressava a realidade concreta, alguém que expunha de forma crua, né, e sem rodeios, como a política era efetivamente construída, feita, manipulada. Tá? Não no sentido de manipular,
Maquiavel, né? O livro Príncipe de Maquiavel não se propunha a manipular, mas assim demonstrar as práticas políticas que eram vigentes e que o povo ou aquela sociedade de governados não tinha conhecimento. Então, eu faço mais parte desta linha do pensamento. Tá? O Rousseau, né, que Jean-Jacques Rousseau, que foi um contratualista, ele vai dizer de Maquiavel que Maquiavel, fingindo proporcionar lições aos príncipes, deu grandes lições ao povo. O povo, através do príncipe, começou a conhecer de fato como era, do que os governantes se utilizavam para atingir o poder e para se manter no poder. E a maior preocupação de Maquiavel, então, era entender a política por meio do funcionamento do Estado, por meio das ações governamentais, né? Que, de fato, o Estado que os governantes demonstravam ou mostravam não existia, né? E que o Estado real, né, ou um Estado capaz, né, de impor a ordem. A ênfase, então, de Maquiavel é na realidade concreta e na verdade efetiva das coisas. A verificação da realidade, né, como ela era, né, a realidade política como ela era e não como se gostaria que ela fosse. Eu, eu sou muito interessada na obra de Príncipe de Maquiavel e acho Maquiavel atualíssimo. Então, dando sequência ao mundo da formação do Estado moderno, né? Depois de Maquiavel, que inaugurou esse período, aí entram os contratualistas nessa formação. Né? Thomas Hobbes e John Locke. Os contratualistas, então, são aqueles que afirmaram que a origem do Estado vem do contrato social. O que é o contrato social? Se a gente for analisar o que é um contrato hoje, não mudou praticamente nada. Né? Um contrato é uma relação bilateral em que alguém se compromete a efetuar algo em troca de uma de uma contraproposta, de uma contrarrealização. Então, o contrato sempre é uma relação bilateral. E os contratualistas, Hobbes e Locke, ao desenvolverem o conceito de contrato social na relação, na construção e formação do Estado moderno, tinham essa mesma característica de uma relação bilateral. Para Hobbes, então, os homens viviam naturalmente, né, num processo que ele chamava de estado de natureza. Ou seja, o que é o estado de natureza? É uma condição pré-social, pré a esse contrato. No estado de natureza, os homens são naturalmente violentos, mas eles possuem direitos que são naturais, que eram naturais, direitos à vida, à liberdade e à posse dos seus bens. Mas assim, ó, todos os homens eram livres nesse estado de natureza. Então, o vizinho, né, também, se de repente quisesse tomar a propriedade de um determinado indivíduo, ele era livre, ia lá e tomava. Então, para Hobbes, o estado de natureza era isso: direitos naturais inerentes aos homens, né, a vida, direitos à vida, à liberdade de exercer as suas práticas e a sua propriedade, e que ele poderia, se ele gostasse, tivesse interesse em adquirir uma propriedade que não era dele, ele tinha essa liberdade, né, de tentar tomar essa propriedade. E então Hobbes via nesse estado de natureza que era um estado de constante guerra, era em que o homem era o lobo do homem. E a necessidade e essa era uma situação pré-social em Hobbes, né? E havia necessidade de ter
uma organização política em que as pessoas, aí através do contrato social, repassavam esse direito natural à vida, à liberdade e as suas posses, e em troca, e constituíram a sociedade política, constituíram o Estado moderno. E o Estado, em contrapartida, iria garantir que esses direitos permaneceriam, que esses direitos, que as pessoas teriam esse direito à vida sem correr o risco de um vizinho daqui a pouco, né, ou alguém de longe, querer tomar sua liberdade, querer tomar sua propriedade e, consequentemente, a sua vida. Então, o Estado, por isso que o Estado moderno passou a ter um controle, que a partir do Estado, as situações, o Estado passou a mediar esses conflitos. E esses direitos, então, foram transferidos a um Estado constituído que, em troca, garantiria que esses direitos prevaleceriam. Ou seja, davam a segurança e a proteção, e por meio do controle, garantiria a esses indivíduos a manutenção desses direitos, ainda que a partir daí restritos. Então, a ideia que dá ensejo ao contrato social é o mesmo que cria o Estado na maneira que conhecemos hoje, na maneira, o Estado de uma sociedade política, de uma instituição governamental que organiza a sociedade, que controla a sociedade, né, e que impõe por meio das suas políticas, né, e das suas deliberações, garantindo, entre aspas, né, determinados direitos que são expressos, né? Então, o estado de natureza é um processo pré-social, pré-estado também, que a partir do contrato social dá ensejo a uma formação da sociedade política. Então, os homens, né, retomando aqui a ideia, os homens vivem naturalmente no estado de natureza, sem poder e sem organização. E a partir de um pacto, né, um contrato, né, o chamado contrato social, firmado entre esses homens, foi estabelecido regras de convívio social e de subordinação política. Se lá na tradição aristotélica a sociedade precede o indivíduo, com os contratualistas do mundo moderno, é o indivíduo que vai preceder essa sociedade, que viviam naturalmente numa condição, então, pré-social, entendida como pré-social, pré-sociedade, né? Pré-política também, somente contando com seus direitos naturais próprios daquele estado de natureza, que eram direitos, então, à vida, à liberdade e à propriedade. Então, Thomas Hobbes então vai dizer que o estado de natureza é o estado de guerra constante. Já no estado de natureza de John Locke, né, o indivíduo não era, né, não tinha essa verve bélica, né, ele era mais pacífico, ele era um cidadão, não, desculpa, um indivíduo dotado de razão e das suas propriedades. Então, vida, liberdade e bens. Mas a ideia do contrato social também, John Locke, tem o mesmo sentido, né? De ter um Estado organizador, de ter um Estado que subordina, né, as suas ideias políticas, a sua forma de organizar a sociedade sobre essa sociedade. A única diferença que o John Locke, e que depois não vai ser por acaso, ele trata primeiramente o indivíduo como um ser dotado de razão. Trata também o indivíduo como naturalmente pacífico, né? E não trata mais a propriedade como o Hobbes tratava. Hobbes tratava a posse dos bens. Para John Locke, isso já era propriedade, né? O indivíduo já era dono, ele não tinha mais só a posse dessa propriedade, ele era efetivamente o dono dessa propriedade. Isso eram
questões caras ao John Locke, e não por acaso, ele vai se tornar posteriormente o pai do liberalismo econômico, em que a base da economia, né, é a propriedade privada. É a propriedade privada. Então, nada é por acaso. Né? Então, o objetivo do contrato social em Locke é o consentimento dos indivíduos para se tornarem Estado civil, né? Para posteriormente colherem suas formas de governo, objetivando a preservação da propriedade e da proteção em comunidade. Enfim, seguindo, senão ficou de novo. Parece que trancou de novo aqui. Vou voltar. Voltando porque trancou de novo o meu. Finalizar aqui. Tá. Retomando então, pessoal, a política, então, ela era um exercício de poder político, né? Um poder político do Estado que vai proporcionar diferentes formas desse poder em diferentes momentos históricos. Então, o estabelecimento de uma nova ordem política de formação do Estado moderno, essas novas ordens políticas vão conferir um poder de organizar a sociedade por meio do Estado-nação, a concepção de Estado, ou melhor dizendo, de natureza humana e de uma sociedade política em geral, além de uma nova ordem política, né? Esses pensadores modernos nos oferecem, cada um ao seu modo, né, uma concepção sobre o indivíduo, uma concepção, uma ideia do que era a propriedade privada, a desigualdade, sobre a religião, sobre a moral, sobre o direito e assim por diante. Então, quando se fala em política a partir da constituição ou da formação desses estados modernos, é da relação desse processo, na relação que envolve esse processo entre entidade política com a sociedade civil ou política que está sendo constituída. E nesse ponto, todas essas questões humanas, né, da vida social, ela fica também presente. Né? Então, é nesses momentos acima que refletem o significado da política através dos movimentos social a partir de conflitos, né, que não podem ser resolvidos de outra maneira. Né? Então, cada mudança histórica que o conceito de política, que o conceito de Estado e que as relações de poder envolvem esses dois conceitos passaram por conflitos que ensejaram essas mudanças, né, que contribuíram para que houvesse essas mudanças. E rapidamente, tá, para a gente para finalizar a formação do Estado moderno, então Voltaire, Montesquieu e Rousseau, nos capítulos 18, ou melhor, 17 e 18, né, eles vão dar sequência àquilo que o Hobbes e o John Locke desenvolveram a partir do contrato social, e eles vão influenciar os filósofos iluministas franceses, né, que eram contrários ao regime absolutista, né, e que ensejavam uma série de desigualdades sociais e vão defender o pensamento democrático moderno. Né, vão introduzir novamente uma democracia baseada naquela democracia ateniense, naquela forma de pensar e fazer política ligada a uma cidadania, né, ligada a uma deliberação coletiva voltada para o social. Né? E é a partir dessa influência, né, no final do período moderno, que vai haver a queda, então, do antigo regime,
e vai ocorrer a Revolução Francesa, né? O fim do regime absolutista, em 1789. Vale lembrar também que em 1700 e mais ou menos em torno de 1750, 1760, já tinha ocorrido na Inglaterra a Revolução Industrial. Então, tudo isso contribuiu para influenciar na queda desse regime monárquico, absolutista, fechado e que não incluía, né, a sociedade. Então, é nesse processo, então, de final do absolutismo que também ocorrem aí já num período posterior, né, século XIX e XX, as mudanças de Estado republicano. Então, foi daí, a partir do fim da monarquia absolutista e influenciado pelas ideias de John Locke, que vai surgir o Estado liberal. Já no final do século XIX, início do século XX, né, um Estado socialista, comunista. Posteriormente a isso, um Estado mais fechado, mais autoritário, né, que são os Estados nazistas, o Estado nazista e o Estado fascista, um modelo autoritário que a gente está percebendo, está adquirindo uma nova roupagem agora embalado por um processo democrático, estão vindo, né, estão ganhando espaço, né, não mais autoritário, não mais ditatorial, mas com uma roupagem democrática. Também no século XX, o estado de bem-estar social, ou o estado-providência, e no atual estado que é o neoliberal. Eu acho que já estamos num estado ultraliberal, já passamos do neoliberalismo, já estamos numa espécie de estado liberal muito acima do neoliberal. Então, né, também é importante passar por Weber, né, embora os clássicos todos os três clássicos da sociologia trabalharam o conceito de Estado, né, de poder político e de política, mas assim Weber, digamos assim, é o que tem mais consenso, né, sobre os conceitos. E ele vai dizer assim, olha, a política é a luta por participar do poder, ou influenciar na sua repartição. Quando fala em política, quando Weber menciona a política, ele automaticamente está atrelando as relações de poderes e também ao Estado. E aí poder, né, o poder, então, é estabelecido pela possibilidade de um indivíduo impor a sua própria vontade, mesmo contra a vontade alheia, tá? Mesmo contra a vontade dos outros. E as formas de exercício de poder, então, é o poder econômico, o poder ideológico e o poder político, né? A questão do poder econômico se dá, então, pelas questões materiais mesmo de existência, né? Quem tem poder de riqueza acaba se tornando, dentro dessa perspectiva de poder político weberiano, como dominante sobre aqueles que não detêm essa riqueza, ou seja, o pobre é naturalmente a parte mais fraca, né, porque ele não detém o poder econômico. O poder ideológico, nós também estamos vendo, né, uma polarização ideológica no Brasil e no mundo, e que esse poder ideológico ele tem uma capacidade, sim, de influenciar nas suas ideias, nas suas visões de mundo, e assim, ó, e não significa nem que seja nem para o bem, nem para o mal, assim, as pessoas se deixam influenciar por vários aspectos, né? Porque preferem acreditar dessa forma, ou porque têm uma visão cega em relação ao que determinadas pessoas dizem, né? No entanto, o poder ideológico já tá inserido dentro deste contexto. Ele tem poder de transformar o mundo. E esse poder ele influencia, inclusive, na condução da política e na condução dos resultados de uma sociedade. Então, se uma sociedade quer ser mais desenvolvida ou menos desenvolvida, a questão ideológica ela pode consequentemente, em grande medida, ela tem uma participação, tá? Significativa. E o próprio poder político, né, que
segundo Weber, né, a busca do poder político é o centro da atividade política. E o Estado é esse elemento, esse fator fundamental no entendimento desse poder político, porque é o Estado que constitui os mecanismos de controle social, que é uma das marcas do Estado moderno e do Estado que vai se constituir na pós-modernidade. Né? Então, o controle social e a detenção ou a concentração do monopólio do uso legítimo da força é o que caracteriza principalmente o Estado weberiano. Então, essa é uma das características. E eu trouxe, dos clássicos, eu trouxe Weber porque ele é o que tem maior consenso. Embora Marx também traga, né, também seja importante, mas infelizmente não dá para abordar tudo como eu gostaria. Enfim, as relações de poder, então, não se restringem ao Estado. Já vamos concluindo, tá, pessoal? Já vou só antecipando que já estou indo para a reta final das exposições, para então a gente abrir, né, para o debate, para as questões. A política e suas relações de poder estão presentes, então, em todos os segmentos. A política, na atualidade, o conceito de política mais contemporâneo, ele é multifacetado. Ele não se insere mais unicamente dentro exercício de uma relação entre governantes e governados. Né? Essa relação de poder envolvendo o Estado é uma das facetas. Digamos também, e é importante afirmar, é uma das mais importantes, mas não é a única. Então, a política ela está por toda parte, né? O indivíduo, em todos os segmentos sociais, em todas as nossas relações sociais, né? Na medida em que tem um indivíduo impondo a sua vontade, defendendo as suas ideias, né? Expondo a sua visão de mundo, né? Usando até mesmo de violência, pode ser uma violência verbal, pode ser uma violência física, não deixa de ser uma relação de poder político, não deixa de ser uma forma de exercício da política, ainda que condenável. Não estou olhando aqui a política sobre o ponto de vista ético e moral, mas estou dizendo as formas como a política se manifesta na nossa sociedade contemporânea. Né? Então, a política também ela se expressa na reivindicação de um direito, né? na busca de um convencimento de dois indivíduos sobre coisas simples e cotidianas do dia a dia. Então, onde houver uma relação social, onde houver o diálogo, a prática de um convencimento, a defesa de uma ideia, ali também está presente uma ação política, uma prática política, um movimento individual, mas político. Então, a política ela se expressa por essas constantes relações de poder que ocorrem na nossa sociedade. Uma relação de poder entre pai e filho, entre irmãos, né? Embora isso seja muito sutil, né? Existe uma relação, sim, de poder entre, por exemplo, da casa de vocês, né? Quando vocês almoçam e daí daqui a pouco tem que se decidir quem é que vai lavar a louça, por exemplo. E aí um, um fica jogando para o outro. Né? Então, isso é uma relação de poder. É uma situação, um cenário prosaico, mas não deixa de ser uma relação de poder e uma manifestação política. Então, essas coisas acontecem de forma cotidiana na nossa vida. O diálogo entre um professor e um aluno, quando um aluno vai reivindicar ou está contestando uma avaliação, pede para fazer um reexame, uma reavaliação, está ali imbricado, subjacente uma relação de poder. Né? Então, a todo momento estamos vivenciando e colocando em prática uma manifestação, uma ação política, e ela se dá por meio dessas relações de poderes, né? Então, que são cotidianas, que não precisa ser
não precisam ser necessariamente uma relação entre governantes e governados, né? Elas expressam, então, por meio das ideologias, das violências. Existe uma política sindical, por exemplo, né? Então, uma política nos tribunais, né? Sim, existe uma política nos tribunais, né? Porque o fato de um magistrado seguir a letra fria da lei, isso é um ato político, é um ato cidadão, é um ato que envolve todo um entendimento político. Então, ou também se de repente um magistrado, que a gente também percebe a lei, o direito também é muito subjetivo, né? Então quando vai contrária, né? Às vezes a gente vê sentenças que são contrárias à própria Constituição, é também um ato político. Diferente, por exemplo, de uma militância política dentro do judiciário, que existe, é real, é verificável, mas não e que também pode se considerar também uma política, mas não é nesse sentido que eu estou me referindo agora, tá? Tem a militância, sim, mas tem também a política, que faz parte do cotidiano. Então, assim, ó, a gente encontra esse conceito de política em todos os nossas relações sociais, inclusive na nossa sala de jantar. Muitos de vocês praticam a política. Quando vocês estão lá à frente de um determinado programa de TV e chega uma outra programação, e aí fica naquele embate, né, de defesas das suas ideias, né, de convencimento de que um programa é melhor que o outro, e assim por diante, até que se chega num consenso, espero, né, sem uso da violência, para que um determinado programa seja assistido por todos. Então, a política ela é multifacetada, tá? E ela está presente em todos os segmentos sociais e não somente nas organizações da sociedade política. Concluindo, finalmente, hein, foi usado, né, a respeito do conceito de política. Então, foi usado durante vários séculos, né, para designar o estudo na esfera da atividade humana e no que se refere a alguns modos às coisas do Estado. Foi entendido como forma de atividade ou de praxis humana estreitamente ligado ao poder. Na época moderna, o termo perdeu seu significado original, substituído pouco a pouco por expressões como ciência do Estado, doutrina do Estado, ciência política e filosofia política. Passou a ser usada para indicar a atividade ou conjunto de atividades que, de alguma forma, tem como referência o Estado como conhecemos hoje. O poder político pertence à categoria do poder do homem, né? Do homem sobre o homem, né? Não a do poder do homem sobre a natureza. E essa relação de poder político é expressa de várias maneiras, como nós vimos agora, né, na questão das múltiplas facetas da política. E aí, pessoal, eu trouxe, né, para finalizar mesmo, agora é final, algumas frases atualíssimas, né, de alguns pensadores a respeito do conceito de política. Então, eu vou ler algumas aqui para vocês, tá? Eu selecionei algumas para nós finalizarmos essa exposição, esses conceitos, porque elas refletem muito o que é a política atualmente. Então, uma frase de Mao Tse Tung: a política é uma guerra sem derramamento de sangue, e a guerra política com derramamento de sangue. Ou seja, quando a guerra vira uma política governamental, é sinal claríssimo que a política do consenso, do diálogo, das discussões, da deliberação, ela falhou. Então, a guerra da política, ela é o fracasso da política como deveria ser, né? O diálogo e as discussões e o convencimento das suas ideias. John Galbraith, né? Nada é tão admirável em política quanto uma memória curta. Eu
para mim é atualíssimo isso. O brasileiro, infelizmente, não tem memória política. Não tem memória. E aqueles que têm memória sofrem igualmente por aqueles que não tiveram a memória nas escolhas, principalmente nas suas escolhas políticas, da política representativa. Uma outra frase, César e Pavê. A política é a arte do possível. Toda a vida é política. Augusto Branco. A política e religião não se discute. E assim a sociedade permanece nas trevas da ignorância. Portanto, gente, temos que discutir, sim, temos que colocar temas como política na mesa, religião na mesa também. Tem que se discutir se respeitar as diferenças é diferente do que agir com intolerância em relação a isso. Na medida em que entendemos mais esse processo político, na medida em que entendemos as religiões, né, ou os dogmas de uma maneira geral, nós temos como nos posicionar. E quanto mais esse entendimento ele é mais consciente, nós vamos poder discutir aquilo, mesmo aquilo que a gente não gosta, mas respeitando as opiniões, respeitando a ideia do outro. Né? Então, política e religião se discute, sim, né? Porque é isso, é discutindo política, né? Principalmente política, que a gente afasta a nossa sociedade dessas trevas da ignorância. Carlos Drummond de Andrade, então, um dos meus poetas brasileiros preferidos. Ele disse, então, a ignorância, a cobiça e a má-fé também elegem seus representantes políticos. Muita verdade contida nessas palavras, infelizmente. Charles de Montalembert. Charles Montalembert. Bem tentais não vos ocupar da política, mas a política ocupa-se de vós. Então, mesmo que eu não goste da política, que eu me afaste da política, que eu não quero saber de política, ela de alguma maneira, bem ou mal, ela vai chegar até mim. Ela vai se aproximar e vai permanecer comigo, queira eu ou não. Platão, uma das frases que eu acho também atualíssimo. Olha, Platão, 4 séculos antes de Cristo. A frase dele está extremamente atual. Não há nada de errado com aqueles que não gostam de política. Simplesmente serão governados por aqueles que gostam. É uma escolha. Bertold Brecht. Que continuemos a nos omitir da política é tudo que os malfeitores da vida pública mais querem. E, por fim, Pierre José Proudhon. A política é a ciência da liberdade. Essas minhas referências. Pessoal, eu agradeço a paciência, a audiência e espero ter contribuído para as reflexões em torno do que é política, que essas contribuições possam nos ensejar novos questionamentos, né? E que a gente se preocupe em ser mais cidadãos, em ter mais consciência, né, e das nossas escolhas, e que a gente possa, com isso, com essas escolhas e com uma consciência da prática política, fazer da nossa sociedade um lugar melhor para se viver, mas não somente para mim, mas para quem está ao meu redor. Tá? Então, pensem nisso, analisem essa questão e assim, obrigada mesmo pela paciência, pelo tempo e abro para as questões. Os professores das humanas estão aí, os professores estão envoltos nesse projeto para dar voz também a quem tem as suas dúvidas, a quem quer se inserir no debate e quem quer participar desse processo. Pessoal, muito obrigada. Tá? Passo a palavra agora para os alunos, para os professores e muito obrigada novamente.
Então, quem gostaria de se manifestar? Doutora, tá me ouvindo? Oi, Estamos. Pode falar. tá? Ok, ok. Professora, a gente vendo que a política lá nas Infelizmente, polis eu não escuto. atenienses, não? Fala seu nome e a sua turma, para a gente poder saber quem que está falando, porque vocês não têm fotinha, não têm carinha. Sando segundo ano B. É, se lá nas polis atenienses, na Grécia Antiga, quem era idiota, digamos assim, era aquele que não participava ativamente da política, era aquele que não se engajava com essa parte da sociedade. O que influenciou isso a ter essa inversão no mundo de hoje? Que Então, hoje a pessoal, eu gente. não li, né, os bate-papos. Não sei se alguém tá, eu não tenho áudio, não estou tendo áudio de vocês, não tô sabendo se alguém quer se manifestar. Alguém? Magda, o Sam está fazendo uma pergunta sobre Marciane? essa questão. O Sam, do segundo ano B, está perguntando sobre Sim. essa identificação das pessoas que não participavam da política como ídio, né? Que a gente fala hoje idiota. Sam, você pode repetir, que eu acho que agora a professora Magda está ouvindo. Marcel? Eu acho que ela ainda não está escutando. Sam, bem Ah, lembrado. está escutando, professora? Está escutando, professor? Ou não? Eu acho que ela não está ouvindo, Então, isso Sam, mas aí. pode. Você está ouvindo, Magda, o Sam falar? Eu acho que fica melhor eu digitar, ou não. Não, pode falar que nós estamos ouvindo. É ela que não está ouvindo. Eu vou escrever aqui que ela não está ouvindo. Pode falar de novo. Tá bem. Se lá na Grécia Antiga, nas polis atenienses, quem era o idiota considerado hoje? Era aquele que se abdicava da política? O que influenciou a, a ocorrer essa inversão no mundo de hoje? E eu queria saber também se, na opinião da professora ou de qualquer um que esteja disposto a responder, se isso tem uma relação direta ou indireta com a corrupção que a gente vê hoje no Brasil, que tanto se fala. Desculpa, só eu não peguei o início da tua pergunta. Poderia repetir sobre o idioma, né? Sim, se na Grécia Antiga quem era considerado idiota, né, numa tradução mais informal, é porque, porque o que levou a ter essa inversão de valores, digamos assim, essa inversão de visão de pessoa para pessoa. Vou baixar o som aqui. Pois então, a partir da perspectiva aristotélica, em que no livro do Aristóteles, Política, ele estabelece, né, dentro da democracia ateniense, quem eram, né, os cidadãos, quem era o animal político que poderia intervir na organização e no bem comum daquela sociedade de forma justa e de forma feliz, né? Ele estabeleceu aquela sociedade dita, né, democrática, como eu mencionei no início, era uma democracia restrita. Nem todos, nem todas as pessoas, todos os indivíduos daquela sociedade eram considerados cidadãos. Quem eram os cidadãos eram somente homens maiores de 18 anos, que tinham posses, que tinham propriedades, que eram naturais de Atenas, né? E, portanto, eles gozavam do direito
de ser cidadão, gozavam com isso do direito de ser e exercer o animal político. Então, foi uma característica. A gente não pode esquecer que a Atenas, desse período democrático, era uma sociedade escravista, era uma sociedade patriarcal, né? E era uma sociedade muito desigual. Mas introduziu o conceito de democracia, de governo do povo, que a gente conhece hoje. Só que essa democracia era restrita somente a esses indivíduos que, naquele momento, o entendimento era de que essas pessoas com essas características, com esses direitos, que poderiam ser considerados cidadãos. Então, os não cidadãos eram considerados inferiores, né, idiotas, porque não participavam da política, né, porque não participavam das deliberações e das tomadas de decisões daquela sociedade. Hoje, a gente pode dizer, né, que o idiota é uma tradução simplista, sabe, mas tem gente que abre mão da sua cidadania hoje, nós estamos em pleno século XXI, e as pessoas têm seus direitos assegurados, seus direitos políticos, seus direitos civis e seus direitos sociais assegurados, e abre mão. É como se optasse por ser o ídio de Aristóteles. Optam por ser o não cidadão, por não participar da decisão da sua comunidade, da sua sociedade política. Aí por N motivos, né? Corrupção é uma coisa, no meu entendimento, essa é a minha visão. Né? É algo que não foi inventado agora, nem nos últimos 5 anos, nem nos últimos 10 anos. É algo que perpassa toda a linha evolutiva de uma sociedade. Toda uma linha evolutiva. Então, o uso privado da coisa pública, né, é a maneira de se beneficiar daquilo que é de todos, né? De tomar algo que não é seu, mas que é de todos nós. Isso é uma prática que passou os tempos, perpassa os tempos, perpassa todos os momentos. Então, a corrupção não é uma coisa atual, né? Como também o poder ideológico deu a entender que fosse, que é, né, o que permanece. A corrupção, ela faz parte. Se a gente for analisar Hobbes, por exemplo, ela faz parte da natureza humana, ela está inserida dentro daquela situação de direito natural hobbesiano, né? Ela tá ali, faz parte da natureza humana. Então, quando a coisa pública ela realmente funciona, com publicidade, com ampliação dos atores políticos, dos cidadãos participando dessa tomada de decisão, a possibilidade de corrupção diminui. Não se extingue, eu acho que não existe nenhuma sociedade que não tenha corrupção, ela tem em menor grau, e não tem de forma tão aprofundada quanto na nossa. Mas se tem estudos que apontam, né, uma sociedade quanto mais ativa politicamente, menos preceitos, menos possibilidades à corrupção, menos portas abertas para a corrupção existe. Então, se a gente for analisar hoje, os nossos políticos não querem que os nossos cidadãos sejam ativos politicamente, porque isso realmente vai alterar essa ordem maquiavélica, e daí eu vou usar o maquiavelismo, de manutenção de um poder, né, de benefício de uso privado da coisa pública. Então, é importante essas tuas colocações, e eu acho válida, né, porque a corrupção é algo que se coloca como se fosse o descobrimento do Brasil nos últimos tempos. Né? Mas não, ela faz parte da sociedade muito antes dessa democracia, desse modelo de democracia ateniense lá no século IV. E no Brasil, então, desde o momento que os portugueses chegaram aqui, processo de corrupção, de apropriação do privado como se fosse público, se tornou uma recorrência.
E isso é facilitado justamente, um dos fatores que levam a isso é a ausência do cidadão na coisa pública. Esse é o meu entendimento, assim, minha visão. Que é uma realidade do não querer participar, né? É uma liberdade do indivíduo. Mas só que essa liberdade de não querer participar da política, não querer tomar parte daquilo que é seu, de direito, abre espaço para que a corrupção entre na sociedade e faça aquilo que ela de melhor sabe fazer, corromper e se apropriar daquilo que não é seu, né, que é do cidadão, favorecendo também aí a desigualdade social. Né? Então, uma grande realidade, isso que o Sam fala, que ele coloca como pergunta, né? Que é o que o indivíduo lá atrás tem a ver com hoje, um idiota, né? Então, nós como cidadãos, que não queremos participar, não querendo participar da política, nos tornamos idiotas, favorecendo que essa realidade política, social, aconteça no nosso dia a dia. Né? Então, eu vejo que é um resquício, eu acho, assim, né, dessa realidade de não querer. É uma liberdade que eu tenho, mas que eu devo ser consciente de que essa liberdade me leva para um buraco. Então, eu não quero ir para o buraco. Né? Eu tenho a liberdade de fazer, mas eu devo querer não fazer, que é a de participar nesse caso. Né? Deveríamos querer participar para que dentro dela nós possamos fazer alguma coisa viável para toda a sociedade. Né? Para acrescentar, pessoal, você está me ouvindo? Uma coisa que eu sempre falo nas minhas aulas é que, aí a gente estava até ontem na nossa live lá sobre democracia, que é assim, tudo que a gente faz é ato político, sempre é ato político. E até não fazer nada é um ato político. Então, quando a população, a grande maioria, escolhe se isentar das decisões e considerar que isso não é parte dela, não pertence a ela, nós já estamos fazendo uma escolha da isenção. Então, quando não fazemos nada, a gente já faz alguma coisa, que é optar por ficar esperando algo acontecer. Então, a gente tem que aguçar bastante o nosso pensamento político, que qualquer ação que eu faça como pessoa, como cidadã, é um ato político. E isso vai reverberar primeiro onde eu estou, e daí vai como onda, vai pegando todo mundo que está em volta da gente. Então, quando a gente começa a praticar a nossa inserção como cidadã ativa e política, aí voltando lá nos gregos, né, que nós não temos mais essa diferenciação de gênero, de idade ou de origem, até agora, né, não se sabe que isso pode retornar também, mas a gente tem que usar o nosso lugar de fala e reverberar essas mudanças. Professora, mas o que eu falo não interfere em nada. Interfere sim. E até se você não falar nada, vai interferir também. Então, vocês têm que atuar como sujeito histórico. Você tem que ocasionar as mudanças. E, infelizmente, todo o sistema faz com que a gente desista de fazer. A gente é levado a desistir, porque tudo diz para você não fazer. E o que a Magda falou aí da impessoalidade, né, do Estado, parece sempre que estão criando várias barreiras, né, para a gente não conseguir as coisas, que são os direitos fundamentais nossos. A nossa participação como ato político é justamente insistir nisso e desmontar essa estrutura tosca que existe a partir de pequenos atos, um por vez. Ok, obrigada, gente. Boa tarde, colegas, amigos, colegas, alunos, professores, servidores. Primeiro, parabenizar a professora Magda, boa tarde, Aquiles, pela brilhante apresentação, Magda, né? Claro que a gente não esperava outra coisa, né, vindo de você. Mas eu digo por mim, né, que, embora seja um professor da área das ciências humanas, né, mas a geografia, a gente acaba dando um pouco mais atenção já a uma dessas facetas da política, né, que você apresentou,
que é a geopolítica, né? E a gente acaba não discutindo muitas vezes essas minúcias do que realmente é política. Então, eu achei muito interessante quando você traz, né? E essa questão de como nós fazemos política e que todos nós fazemos política, né? E uma das coisas das nossas propostas, né? Marciane, William, Aquiles, você, os demais colegas, o André, né? Discutimos bastante esses dias, que a gente quer mostrar, quer apresentar e quer aprender também, é essa coisa de que ninguém não participa da política, né? Todos nós fazemos política o tempo todo. Como a Marciane lembrou bem agora, até quando a gente não fala, quando a gente não se posiciona, a gente também está fazendo política. E a gente ouve muito os nossos alunos, às vezes familiares, colegas de trabalho, que eu odeio política, né? É muito comum ainda hoje se ouvir falar nisso, né? Eu não quero. Às vezes eu estou dando aula e falando sobre política na sala, sobre a geopolítica, né, econômica, e muitos alunos viram o rosto assim, professor, eu não quero, eu não gosto de falar sobre política. Quando o senhor começa a falar sobre política, você vê aí tem aluno que se baixa na cadeira, quer dormir, assim, incomoda tanto, né? Que muitas vezes alguns alunos realmente tomam uma aversão, né? Mas né, fale para a gente como é a política em Paris. Então, aqui nós estamos no verão, né? Muito calor, mas a política aqui está caminhando bem. Então, é o seguinte, a gente começa num processo com esse projeto, né? Brilhantemente proposto pela professora Magda, nessa desconstrução, né? Para todo mundo entender que é um indivíduo político, né? Que hoje em todos os nossos atos são atos políticos. E que não adianta o professor estar falando, né, você na sua aula de sociologia, o professor André na aula de história, o Aquiles na filosofia, o Márcio, enfim, a professora Ciguinha na geografia, e a gente entrar em temas políticos, né, com a palavra política diretamente, muitas pessoas dizem, professor, eu não gosto quando falo de política. Então tem que começar a desconstruir, esse é um dos objetivos do projeto, fazer com que todo mundo se entenda como um indivíduo que faz política, como você bem colocou, de forma prosaica, até na hora do jantar, na hora do jornal, da TV, na hora da leitura do post do Facebook, né? Na hora do post lá do Instagram, no meme que chega pelo WhatsApp. Muitos alunos mandam memes lá no WhatsApp, e vem um tema político. Se você entra na política para discutir, a grande maioria debanda, né? Como se aquilo fosse uma coisa de outro mundo. Ele não vê como passar um meme adiante, né, uma figurinha do presidente ou do ex-presidente, da ex-presidenta, ele também está fazendo política, embora diga assim, não, eu estou colocando aqui só para provocar, né? Mas ele tem que entender que isso também é um ato político, né? Então, realmente, o que foi debatido, o que foi apresentado hoje por você, para mim foi muito esclarecedor, porque havia muito tempo que eu não tinha contato com tantas minúcias, né, detalhes das ciências políticas, né, ligadas às ciências sociais, e certamente você vai disponibilizar depois o material, porque nós, enquanto professores das ciências humanas, né, vamos também ser cobrados por quem está participando agora. Então, a gente também eu preciso dar uma atualizada, dar uma renovada e retornar um pouco, né, lá atrás para entender melhor o que é política. Então, era isso aí. Parabéns ao Sam pela participação. É um bom aluno, sempre participa na aula e faz umas colocações boas. O Matheus também fez uma colocação interessante aqui no chat. Ele citou aqui que, na opinião dele, as pessoas evitam política, acabam facilitando a entrada de pessoas mal intencionadas, né? Já que a política é um jogo de interesses, muitas vezes esses interesses são ativos. Então, realmente, né, Matheus, também sempre participa muito com as discussões sobre política. Quando a gente se retira dessa discussão política, a gente abre espaço. É muito comum a gente criticar assim, olha o cara que se... municipais. Aí vem um cara assim, olha que se candidatando a vereador, o professor Marcel, pelo amor de Deus, né? Não, esse cara vai melhor ir para a sala de aula, vai dar aula lá, vai tocar pagode, vai ser vereador, né? Mas a pessoa também não tem coragem de chegar lá e dizer, olha, eu vou colocar meu nome, né? Vou pôr o meu nome à prova. Já que não, a gente critica, sai de cena, aí o vereador Marcel ganha a eleição, destrói a prefeitura, o legislativo, e as pessoas continuam falando de fora. Olha só, um Rodrigo Maia,
olha só, uma Dilma Rousseff. Mas qual que é a sua participação? Né? Você apenas se retira, diz, eu não quero saber de política. E aí, como o Matheus disse, abre espaço para os mal intencionados, que vão dizer, olha, já se você não quer, eu quero. Né? Eu estou vendo aqui em Vilhena, eu não estou em Paris não, tá, gente? Nem que eu queria estar, mas eu estou aqui em Vilhena mesmo, é só para só para animar vocês aí. Eu achei muito legal esse recurso. Cada reunião agora eu vou botar uma foto diferente aqui, para a gente ficar brincando. Uma foto do Karl Marx. Então, assim, aqui em Vilhena eu estou acompanhando um pouco dos pré-candidatos, né, as nominatas dos partidos. Sai cada figura que eu olho assim, mas aí ao mesmo tempo eu me lembro isso. Poxa, se a gente não participa, como que vai fazer a crítica depois também, né? Então, são muitas reflexões, suscitou muita coisa interessante e eu acho que o primeiro dia está sendo excelente. Acho que a gente vai aproveitar muito isso aí. Valeu, parabéns para todo mundo que está presente. Realmente, não dá para usar nas aulas, né? Fazendo turismo aí, daqui a pouco cai a reitoria aí, a CGU, vem dizer, o professor, em vez de estar lá preparando aula, está passeando, né? Enfim, só para lembrar, né? A gente está em trabalho remoto, a gente pode trabalhar de onde a gente quiser. Se eu quiser ir para a praia e fazer minhas aulas lá, beleza, vai ser melhor ainda. Os alunos vão ficar mais felizes de ver o mar assim. Magda, a gente vai dar prosseguimento, que a gente tem aquela reunião lá do 15h30, a gente tem uma outra reunião. Magda, acho que não está ouvindo. Pois então, pessoal. Deixa eu baixar aqui. Tem mais algum aluno que gostaria de expor as suas dúvidas, fazer os seus comentários? O momento é esse, assim, de aproveitar um grande time de intelectuais das ciências humanas aí para se debruçar sobre o tema, tirar as dúvidas, ou mesmo pelo chat, como tem alguns se manifestando. Mas sintam-se à vontade. Alguém gostaria de se manifestar mais? Deixa eu ver. Também não considerei. É um problema esse nosso som, né? Não sei o que está acontecendo. São as tecnologias que a gente não domina ainda. Mas alguém mais gostaria de se manifestar, de fazer alguma observação, uma crítica a respeito do tema? Ouvindo, não? Sim, Márcio. Sim, é o Márcio, né? Ela tá, se sente contemplada, então, com o que já foi colocado anteriormente. Magda que não escuta nada, né? Fala mais alto, Márcio, não está dando para ouvir nada. Eu estou falando com a boca, com a... Obrigada, agora sim. Muito bem, é rapidinho. Sobre a dúvida inicial do aluno Sandro, se eu não me engano, alguma coisa assim, né, que comentou aí do segundo ano. Sam, ele é meio estrangeiro mesmo, é Sam. Right, try. Desculpa, Sam. Esse termo ídios, o William colocou bem lá nos comentários, né, que no período da Grécia Antiga não era uma opção dos chamados ídios, mas uma imposição da classe cidadã na Grécia Antiga, né, essa condição, e que hoje, na verdade, é mais uma opção das pessoas que realmente se afastam, né? E essa noção hoje está muito ligada ao que o Kant vai chamar de autonomia do indivíduo, né? Que é o autoesclarecimento. E essa autonomia, na verdade, segundo Kant, ela, para algumas pessoas que recusam ela é pesada exatamente porque ser autônomo do ponto de vista do pensamento requer alguns sacrifícios, requer algum esforço, requer empenho em construir o seu próprio pensamento, construir a sua própria visão,
Ou seja, estruturar a sua posição. Você vai dizer que você pensa dessa maneira e o porquê você pensa dessa maneira com base nos argumentos e em condições que sustentem essa sua posição. E isso requer esforço, requer empenho, né? E como hoje em dia muitas pessoas se contentam com o eu acho que é assim, ou só sei que foi assim, então essa autonomia acaba sendo recusada por essas pessoas. É muito melhor que alguém faça por mim e que eu me reúna numa esquina da cidade, na mesa de uma lanchonete e fale mal dos políticos, do que eu fazer alguma coisa. Quando eu falo mal dos políticos, só isso, parece que eu estou sendo um cidadão ativo. E, na verdade, eu estou só apenas, cada vez mais, recusando, rejeitando a minha responsabilidade como cidadão autônomo, que deveria ser responsável pelas minhas opções, e a partir daí, então, eu acabo, naquilo que Kant fala, sendo uma pessoa da minoridade da razão. A palavra que ele usa técnica mesmo é a maioria da razão para aqueles que são autônomos e minoridade da razão para aqueles que não são autônomos, né? E aí ele cita exemplos, né, que a gente pode colocar aqui, como as lideranças religiosas. As pessoas que seguem essas lideranças, geralmente elas não pensam, na verdade. O líder religioso falou, elas vão cumprir cegamente, né? E na política hoje em dia acontece bastante disso. Por mais que nós critiquemos tanto as nossas lideranças políticas, que ocupam cargos públicos, melhor dizendo, a gente critica tanto eles, mas na verdade nós nos comportamos iguais. Nós só escolhemos, eu vou criticar esse e apoiar aquele. Mas às vezes eu não sei por que eu apoio, não sei por que eu defendo, e às vezes não sei por que eu critico. Ah, porque alguém falou, mas esse alguém tem base? Não sei. Mas ele falou e eu optei por acreditar. Então, essas posturas que na Grécia Antiga era imposta, mas era chamada de ídios, ou do idiota, aquele que não tem acesso, não tem participação, não tem vez, poderíamos dizer assim. Hoje, esse não ter vez é, na verdade, uma opção, porque o direito é dado a todos, é liberado para todos constitucionalmente. Então, as pessoas optam por não participar, optam por não conhecer, optam por não fazer parte. E aí, por isso que eu trouxe essa relação com a noção de maioridade da razão e minoridade da razão do Kant, porque, na verdade, é um ato quase que deliberado, por não querer saber, por não querer se envolver, como se isso isentasse a gente da responsabilidade. Então é muito importante essa discussão, muito importante fazer parte desses debates para a gente ir construindo a nossa cara, a nossa estrutura cidadã e a partir daí saber quando a gente opinar, quando a gente falar sobre algo, você tem um embasamento, né? Dizer, olha, eu penso dessa maneira exatamente por conta desses e daqueles elementos, daqueles fatores. E não simplesmente se contentar com acho que sim, só sei que foi assim, não sei quem disse, talvez seja assim e assim por diante. Parabéns a Magda pela exposição e é isso. Obrigado. Pessoal, Magda, só para perguntar, você vai passar alguma lista de frequência para eles ou não? não pensei nisso nesse momento. Eu vou Eu fazer, acho eu faço gente, uma eu aqui não no tô Google sabendo. Drive, Eu tô fazendo no tudo aqui Google no manual, Forms e já agora tem encaminho. o som. Não, nessa primeira aula não vamos passar, talvez a gente pense numa estratégia para o nosso próximo encontro daqui a 15 dias a respeito disso, né? Mas neste primeiro momento eu sinceramente, nem pensei nisso. Mas assim, somente para então agradecer a presença de todos, espero que tenha sido realmente construtiva essa exposição, que foi um pouco longa, até mais acabou se delongando mais tempo do que eu inicialmente pensava. E eu gostaria de encerrar com um vídeo
um vídeo bem curtinho, 2 minutinhos, que eu recebi essa semana e que vem muito a cá. Eu queria até, pensei também em expor, né? Que vem muito a cá. Eu até ia colocá-lo também na apresentação, mas como eu me delonguei, no entanto, o Márcio, né, falou determinadas situações que têm muito a ver com esse vídeo. Então, eu vou tentar. Acho que ele tem uns 2 minutinhos somente. Se vocês me dão mais um minuto aí, eu vou tentar colocar ele aqui. Ele era para estar aqui. Está abrindo, já está aqui. Ó. Está saindo o som, pessoal? Não? Este é um alfarim branco, um sanduíche com ingredientes escolhidos por outra pessoa. E quando alguém escolhe no seu lugar, não dá para reclamar do resultado. Pessoal, então, uma crítica social, né, a respeito do, desculpa o barulhão, a microfonia, é uma crítica social a respeito do voto branco e nulo, né, quando a gente abre mão ou quando a gente escolhe ser o ídio, a gente recebe a política de quem escolhe não ser ídio. Então, a gente pode ser governado, como foi feito também uma frase, por as pessoas que gostam de política e não necessariamente o resultado dessa política de quem gosta vai ser o melhor para nós. Portanto, entendo que temos que ser mais cidadãos, mais ativos e mais participantes desse processo, né? E buscar tentar mudar o estado das coisas que está aí atualmente. Tá? Então, muito obrigada novamente. Agradeço a atenção de todos e de todas. E daqui a 15 dias teremos nova temática, novos professores, novas ideias, novos conteúdos. E até lá, pessoal. Muito obrigada mesmo. Uma boa tarde.